Vacina chinesa, vacina de Oxford, por que existem tantas vacinas contra o coronavírus? Elas modificam o seu DNA ou inserem chips no seu corpo? Pessoas que tomaram essas vacinas morreram? Calma, pessoal, porque eu pedi a ajuda do infectologista Gerson Salvador para me ajudar a explicar de uma forma simples se essas vacinas são de fato seguras. Indo direto ao assunto, o famoso coronavírus causa uma doença chamada Covid-19. Quando esse vírus entra em contato com o seu organismo, ele não entra nele só para dar um rolê, não. Ele quer invadir as células do seu corpo para se multiplicar. E quando ele consegue fazer isso, acaba matando essas pobres células. Essa é uma representação de uma célula do seu corpo. Toda célula possui proteínas em sua superfície que agem como um tipo de portão de entrada. O vírus também tem uma proteína conhecida como proteína S, que funciona como uma chave, porque ele encaixa essa proteína para abrir o portão de entrada da sua célula. Aí, uma vez lá dentro, ele consegue se multiplicar e acaba matando a sua célula. Se ele conseguir matar células suficientes, por exemplo, do seu pulmão, você morre. É assim que a Covid-19 mata uma pessoa. Mas como o nosso corpo lida com vírus? Eu já peguei uma gripe e não morri? Horas. Bem, o nosso corpo combate os vírus com os linfócitos, que são tipos de glóbulos brancos. Existem vários tipos de linfócitos, mas os vírus são atacados principalmente por dois deles, os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B podem ser chamados de brutamontes, porque eles são tipo aqueles seguranças gigantes que ficam na porta da balada decidindo quem pode e quem não pode entrar. Sempre que um vírus aparece no corpo, esses brutamontes produzem anticorpos, que são moléculas em forma de Y que se ligam ao vírus para que ele não consiga se encaixar no portão da sua célula. Ou seja, por causa dos linfócitos B, o vírus não consegue entrar na célula. É como se ele fosse barrado na porta da balada pelos brutamontes. Mas é claro que sempre tem o vírus mais espertinho, ligeiro, que consegue escapar dos brutamontes e acabam infectando algumas células. Aí entram em cenas os linfócitos T, que a gente pode dizer que são um T de tropa de elite, porque quando esses caras aparecem, a ordem é exterminar. Basicamente, a missão de nossa tropa de elite, que são os linfócitos T, é localizar as células que já foram infectadas pelo vírus e literalmente destruir essas células com o vírus junto. Isso mesmo, os caras vão lá e matam a célula. Porque você deve se lembrar que a tropa de elite pega um, pega geral. Então não esqueça, B são os linfócitos B, que são os brutamontes que produzem as proteínas em forma de Y para o vírus não entrar na sua célula. E os linfócitos T, a tropa de elite, eles executam a resposta celular, ou seja, destrói as células já contaminadas pelo vírus. Esses dois mecanismos de defesa valem contra todos os vírus. Quando você pega uma gripe, seu organismo aciona um alerta vermelho e batalhões de linfócitos B vão produzindo anticorpos, enquanto os linfócitos T, a nossa tropa de elite, vão atrás das células infectadas pelo vírus. Mas então por que o corpo não manda os brutamontes e a tropa de elite fazerem isso com o coronavírus e dar um pau nesse bicho, hein? Esse é o X da questão. O seu corpo tem um negócio chamado memória imunológica, que é uma espécie de catálogo de todos os vírus e bactérias que ele conhece. Então, quando uma ameaça que o seu corpo já conhece entra no organismo, o seu sistema imunológico já sabe exatamente como resolver a situação. Ele já conhece aquelas ameaças. Quem é esse Pokémon? O grande problema acontece quando o seu sistema imunológico não conhece o invasor, porque ele tenta enfrentá-lo, mas não sabe fazer isso direito. Às vezes, como no caso do coronavírus, essa situação pode até mesmo prejudicar mais o próprio organismo que o vírus em si. Existem muitos vírus que o nosso corpo simplesmente não faz ideia de como combater. E é justamente aí que entram as vacinas. Uma vacina joga para dentro do nosso organismo algumas coisas que se parecem com o vírus, para que ele aprenda a lidar com esse inimigo.
A Coronavac, ou vacina do Butantan, que foi desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, contém o próprio vírus da Covid, o famoso SARS-CoV-2. Porém, ele foi inativado, ou seja, morto em laboratório por calor e produtos químicos. Por isso, ele não consegue invadir e matar a sua célula. Só que o seu organismo não quer saber se o vírus está vivo ou não, ou se ele é inofensivo ou não. Ele sabe que aquele corpo estranho é uma ameaça, por isso ativa os brutamontes e a tropa de elite, que aproveitam a oportunidade para conhecer o novo vírus, aprendendo assim como lidar com ele. Já a vacina que foi desenvolvida pela empresa AstraZeneca e pelo pessoal de Oxford, que aqui no Brasil é a vacina do Fiocruz, usa outra estratégia para lidar com o coronavírus. Essa vacina tem um adenovírus de chimpanzé, que é um vírus comum que causa doenças como resfriado ou conjuntivite e que o seu corpo já sabe como combater. Só que esse adenovírus é modificado em laboratório e recebe um pedacinho do material genético do coronavírus. Justamente aquele pedaço que produz a proteína S, a chave que o vírus usa para entrar nas células do nosso corpo. Esse material genético é insuficiente para causar a doença, mas faz o seu corpo descobrir como enfrentar o coronavírus da mesma forma, acionando os brutamontes e a tropa de elite. Quem também usa um adenovírus é a vacina russa Sputnik V. Ou melhor dizendo, ela usa 2 adenovírus. Em teoria, isso pode reduzir o risco de uma eventual resistência do organismo contra um dos adenovírus, atrapalhando a resposta imunológica. Por fim, temos as vacinas da Pfizer e da Moderna, que utilizam outro método para lidar com o vírus. O coronavírus tem esse nome porque ele tem um tipo de coroa, e dentro dele existe o seu material genético. Esse material genético se chama RNA. A vacina é feita pegando esse RNA, que é uma espécie de receita para produzir aquela proteína S, que é a chave para entrar na sua célula. Esse RNA é colocado dentro de uma bolha de gordura, que funciona como um tipo de envelope. Essa bolha é injetada dentro da gente pela vacina e o nosso corpo faz o quê? Exatamente, rapaz! Envia os brutamontes e a tropa de elite. Como eu disse, são estratégias diferentes. Uma usa o vírus morto, outra mistura o material genético do coronavírus com outro vírus, e a terceira usa o código genético do coronavírus numa bolha de gordura. Mas o que precisa ficar claro é que todas elas têm o mesmo resultado: ensinar o seu corpo a combater o coronavírus. Tá, mas quanto tempo dura essa imunidade? No caso dessas vacinas que ainda são muito novas, os cientistas ainda não têm amostragem suficiente para saber ao certo por quanto tempo uma pessoa vacinada fica imune à doença. Mas a gente sempre tem que lembrar que a vacinação não é só um processo individual, mas também coletivo. Ela não combate só uma doença, ela combate a epidemia. A conta é simples: quanto mais gente estiver imune ao vírus, ele começa a ter menos lugares para se multiplicar. Então, quando você se vacina, você não está salvando só a sua vida, mas também das outras pessoas. E fiquem tranquilos, todas essas vacinas são seguras e foram sim testadas. Nenhuma agência do mundo relaxou com os critérios de segurança. O que foi acelerado foram os processos de autorização, já que o mundo inteiro precisa dessas vacinas urgentemente. Uma vacina só é liberada depois que sua eficácia e sua segurança são comprovadas. A exceção foi a vacina Sputnik V, que a Rússia liberou antes da realização da fase 3. Foi uma decisão arriscada, mas já temos certeza hoje de que essa vacina funciona e é segura. Se a vacina está no posto de saúde, é porque ela já passou por esses critérios. Fique tranquilo, você não vai virar um jacaré. E sim, mesmo tomando a vacina, o risco de pegar Covid continua existindo. Isso porque nenhuma vacina criada até hoje é 100% eficaz para evitar a infecção. Mas elas diminuem, sim, consideravelmente o número de pessoas doentes e com quadros mais graves, que é o que acaba lotando as UTIs dos hospitais. Então, assim que essas vacinas chegarem em sua região, vai lá e se vacine.
Como eu falei, esse vídeo teve a consultoria e foi validado pelo infectologista Gerson Salvador. É importante que vocês saibam que doença não tem a ver com ideologia, e sim com vidas. Não importa se você é de esquerda ou de direita, se você odeia a China ou ama ou detesta aquele tal político, isso não faz a menor diferença pro vírus. Ele tá cagando pra tudo isso. Por isso fica aqui o meu apelo: compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Mande no WhatsApp pra todos aqueles seus amigos que estão desconfiados da vacina. Estamos vivendo dois tipos de epidemia. A epidemia de coronavírus e uma epidemia de fake news, que já está custando muitas vidas, então eu preciso da sua ajuda. Compartilhe. Deixe também seu gostei aqui nesse vídeo pro YouTube divulgar ele para o maior número possível de pessoas. E clique aqui embaixo no botãozinho de se inscrever para você não perder nenhum vídeo que eu lançar. E calma, não vai embora, aproveite para clicar nesse vídeo aqui, onde eu ensino como surgiu as vacinas, para você aprender como tudo isso começou. Então clique aqui, obrigado pela sua audiência, me siga lá no Instagram, @fcastanhari, e é isso. Beijo, se cuidem. Tchau!